Bom dia, crianças! Vamos para o quarto dia de aula, né? O quarto dia de realização das atividades. Primeira coisa lá, ó, colocar a data. Que dia que foi ontem? Foi 21. Hoje, então, é dia 22 do mês 10 de outubro de 2020. Olhem lá, ó, neste quarto dia nós estamos, ó, na segunda etapa lá, ó, de como construir uma HQ. Qual que era a segunda etapa? Escolher um tema. Então, ó, aqui, como nós ontem conversamos um pouquinho falando sobre aquele cartunista lá, o José Aguiar, hoje nós vamos continuar vendo a história lá. Lembra que nós falamos da infância do Brasil? Então nós vamos continuar vendo ali, ó, o que ele usou. Esse foi o tema que ele escolheu, né? A infância do Brasil. Então vamos ver lá. Atividade 8. Você se lembra que na atividade 2 vimos que as HQs, as histórias em quadrinhos, têm diferentes intenções em suas mensagens. Este quadrinista usou sua arte para contar um pouco da história das crianças no Brasil. Assim conseguimos entender por que temos que proteger as crianças. José Aguiar explicou numa entrevista que criou esta obra que, além de ser em quadrinhos, é a história e é contada de forma peculiar, sob a ótica das crianças. O álbum desvenda 6 séculos de histórias do Brasil, do 16 ao 21, dos tempos em que nascer menina era quase uma maldição na ótica do pai, ao consumismo exacerbado e à necessidade premente de aparecer nas redes sociais. Então vejam lá, ó, que muito antigamente, lá no século XVI, lá no século, até um pouco antes do século XX, quem nascia menina era quase considerado uma maldição, né? Porque para os pais era só o filho homem, o filho varão da época, né? Então, desde lá, como as crianças já sofriam. Aqui, 9. Apresentamos para você esta obra que está organizada em 6 capítulos. Cada capítulo mostra como as crianças eram tratadas e vistas em cada período da história no Brasil até atualmente, até hoje. Trazemos aqui algumas imagens para você entender como as crianças eram vistas em cada período da história do Brasil, entender por que leis foram criadas para proteger as crianças. Aqui, se vocês observarem esse quadrinho aqui, ó, onde tem essas 6 imagens de crianças, só olhando o semblante, o rosto dessas crianças, já dá para ter uma noção, né? O que essas crianças passavam, né? Um olhar de tristeza, um olhar de criança sofrida. Então, vamos em frente. Já sabe, qualquer dúvida, podem mandar lá perguntando. Agora aqui, ó. A intenção não é ler os balões, mas perceber o estilo de desenho, cores, linhas que José Aguiar utiliza em sua obra. A professora de arte irá acompanhar e ajudar você a ver estes elementos artísticos que acompanha nos balões. Abaixo de cada imagem tem informações para entender a história que essa HQ representa. Então, olha lá, aqui, ó, é uma explicação, fique atento, uma explicação importante. Então, vejam lá, ó, que a intenção lá desse José Aguiar,
ele não é só de divertir, né? Ele usa também para mostrar a questão do sofrimento, tudo, até as cores. Olhem aqui, ó. Aqui é um desenho dele, né? É continuação lá daquele livro, ó. Isso daqui são trechos, páginas da história em quadrinho deles. Veja aqui. Ali mostra que é uma cor sombria, uma cor escura, mostrando que o sofrimento, né, a tristeza. Aqui, ó, nessa outra já, ó, vou me adiantar um pouquinho, nesta outra aqui, ó, vocês estão vendo isso aqui, ó, parece uma colher, isso daqui era a palmatória, que era usada, olha a cor das mãos da criança aqui, ó, vermelha, geralmente isso era para castigar, né? E isso foi usado também durante muito tempo na escola. Então, né? Que era a forma de castigo. Ó, o quadrinista não usou palavra nesta página, mas as cores e expressões faciais revelam o sofrimento e dor dessas crianças indígenas. Veja a palma das mãos vermelhas. O que essa cor representa nesse contexto da história? Que eu já tinha falado para vocês, a cor vermelha representa a dor, o sofrimento passado por essas crianças indígenas lá. Vamos em frente. Aqui, os colonizadores do Brasil, os jesuítas e portugueses, queriam educar os índios, pois não aceitavam sua cultura e as crianças indígenas também não escapavam das lições e castigos. Todos os momentos representados por linhas, cores, sombras e expressões no rosto têm uma intencionalidade. Raiva, medo, susto e dor. Consegue identificar esse sentimento nesses quadrinhos? Então vejam lá. Continuando aqui, só voltando um pouquinho. Então, os portugueses e os jesuítas, eles queriam, ali ó, fala educar. O que era esse educar? Não era dar uma educação, era fazer com que os índios e as crianças respeitassem, seguissem as regras deles e não continuando a sua cultura, como até hoje os índios têm, né, alguns mantêm a cultura deles, eles não aceitavam, eles queriam que fizessem as regras deles, né, dos jesuítas e os portugueses. Aqui fala, né, que as expressões faciais mostram muito isso. Olhando aqui, ó, esse quadrinho, o que vocês conseguem perceber no semblante dessa criança, né? Aí, só esse olhar dele, o medo, né? Aquele medo, né? Tá lá, ó, um grito, não se sabe se de dor, de susto. Este outro aqui, ó, só parece um pedaço da boca. Quer dizer que o quê? Tá ali, ó, com dor, né? Tá mostrando esse sentimento de dor. Não tem palavras aqui, mas só o semblante a gente já consegue visualizar e perceber esses sentimentos. No século XIX, era permitido ter escravos, normalmente negros trazidos da África para realizar trabalhos das fazendas, e as crianças negras escravas sofriam os mesmos castigos que os escravos adultos, quando não realizavam seus serviços conforme era mandado que fizessem. Então era o caso lá dos indígenas. O que os adultos tinham que fazer, eles também tinham que fazer o serviço, né? Serviço pesado. E também recebiam os mesmos castigos. Se era lá, ó, estão vendo lá esse daqui, ó, era como os negros eram tratados, a forma de chicotada, né? Não fez o certo, vai para chicotada, tá? Aí aqui, ó, não só as expressões sociais, mas o fundo do quadrinho revela onde se passa a história. Volte nos quadrinhos anteriores para perceber isto. Neste caso, é um espaço urbano. Olhando aqui, ó. Olha onde se passa essa história aqui, ó. Essa história não se passa no campo, né? Passa na cidade. Ó o menininho lá, ó, vendendo jornal na rua. Esse outro aqui, ó, também vendendo jornal, gritando, né? Extra, extra. Né? Então mostrando
tá lá ao fundo é um espaço urbano. Continuando. As primeiras indústrias brasileiras do ramo têxtil e alimentício foram criadas no início do século XX e era comum que crianças fossem escolhidas para exercer funções de precisão e delicadeza, como a limpeza de maquinário. Suas mãos pequenas eram consideradas ideais para a função, aumentando o risco de acidentes que resultavam em amputações e mortes. Então vejam lá, ó, aqui neste quadrinho ao lado mostra uma indústria têxtil. O que é isso? Indústria de tecido. E olhem lá, ó, tem as crianças que eram usadas para serviços mais delicados, como limpeza de máquina, que tinham peças pequenas. Só que tudo isso resultava em riscos, né? Como eram crianças, às vezes, né, desatentas, acabavam até perdendo a amputação, né, perdendo a mãozinha, alguma coisa, e resultando até em muitas mortes. A questão do trabalho infantil é discutida desde os anos de 1900. As discussões alternavam-se entre a proibição para priorizar o processo de escolarização e a regulamentação, mas era comum que as crianças mais novas trabalhassem sem registro. Então vejam lá, ó, essa questão do trabalho infantil não é de hoje, é desde 1900, é bem antiga. Olhem lá a explicação. Agora é sua vez. Com todas essas observações que já fiz para você, sobre cores, fundo, expressões faciais, traços que representam o movimento, o que consegue perceber nestes dois últimos quadrinhos? Então, olha lá, ó, vocês vão observar aqui e vocês vão gravar um vídeo, gravar um áudio ou até mesmo escrevendo aqui neste espaço o que vocês observam. Depois de todas essas explicações lá, ó, o que vocês observam nas expressões faciais, no fundo, onde se passa essas histórias, né? O que está acontecendo, quais são as expressões de medo, de susto, angústia, dor, quais são essas expressões, esses traços que vocês percebem aqui nesses quadrinhos. Então não esqueça, gravar um vídeo. Não quero, eu não quero aparecer, eu tenho vergonha. Então, grava um áudio falando, né, e manda lá no grupo do 5º ano. Ou então, eu não quero gravar, escreve aqui e tira uma foto e posta lá no grupo pra gente, beleza? Vamos continuar aqui a atividade. Próxima página. Aqui, ó. No último capítulo, José de Aguiar retrata as crianças que na rua buscam dinheiro para ajudar sua família. Entre famílias da categoria e índios, entre famílias de catadores e índios que vão para centros urbanos para trabalhar, levando consigo seus filhos, e que pelo Estatuto da Criança e do Adolescente é ilegal por expor as crianças a condições degradantes. Então, quer dizer que o quê? Que seja, eu vou levar o meu filho, eu vou vender bala lá no sinaleiro, eu vou levar o meu filho. Mas não pode. Tá colocando a criança em situação de risco, né? Ou também assim, eu não tenho com quem deixar meu filho, eu vou trabalhar, ou eu vou numa balada, eu vou ali no mercado e vou deixar ele fechado dentro de casa. Também não pode. Expor a criança a condições de risco, né? Então, tudo isso aqui, ó. Então, neste último capítulo do quadrinho, José de Aguiar, ele mostra bem essa questão, né? O que é ilegal no Estatuto da Criança e do Adolescente é ilegal, mas que lá há muito tempo atrás não era normal. Beleza, crianças? Então, aqui acaba o nosso 4º dia de aula. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, mande mensagem, entre em contato com a professora,
tá? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!